Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa questão super interessante e que muita gente se pergunta ao ler Bíblia. Por que Deus mandou o povo de Israel se contar no livro de Números e depois os convocou a ouvir atentamente em Deuteronômio? O que há por trás desses mandamentos que parecem tão diferentes? Preparem-se para desvendar camadas profundas da sabedoria divina e entender como isso se aplica às nossas vidas hoje. Para começar, vamos falar sobre o livro de Números. O nome, em hebraico, é Bemedbar, que significa no deserto. E é exatamente isso que ele retrata: a jornada de Israel pelo deserto, a caminho da terra prometida. Logo no início do livro, Deus ordena a Moisés que faça um censo do povo porque o conter, à primeira vista, pode parecer apenas um levantamento demográfico, mas vai muito além disso. Primeiro, o censo serviu para organizar o exército. Israel era uma nação que estava prestes a entrar em batalhas para conquistar a terra prometida. Contar os homens em idade de lutar era essencial para saber a força militar disponível. Era um ato estratégico, uma preparação para o que estava por vir. Cada tribo tinha sua posição designada, sua bandeira, seu líder. Isso mostra que Deus é um Deus de ordem, de organização. Ele não quer que seu povo vá para a batalha de forma desorganizada e sem preparo. Além disso, o censo também tinha um propósito espiritual e de responsabilidade. Ao serem contados, os homens não eram apenas números, eram indivíduos que faziam parte de uma comunidade maior. Eles eram a geração que havia saído do Egito e que agora enfrentaria os desafios do deserto. Cada um era importante, cada um tinha seu papel. A contagem era uma forma de Deus dizer: eu conheço vocês. Vocês são meu povo, e eu estou com vocês nesta jornada. É como se Deus estivesse estabelecendo um registro detalhado de sua família, não para controlá-los, mas para reafirmar sua aliança e cuidado individual por cada um. Outro ponto crucial é que o censo de Números destacava a estrutura social e religiosa. Os levitas, por exemplo, não foram contados entre os guerreiros, pois tinham uma função diferente: cuidar do tabernáculo e servir a Deus. Isso mostra que cada um tinha um propósito específico dentro da comunidade e que a organização não era apenas militar, mas também sacerdotal e social. Todos tinham um lugar e uma responsabilidade. Agora, vamos avançar para Deuteronômio. O nome significa segunda lei, ou repetição da lei. Mas não é apenas uma repetição. É um livro de discursos poderosos de Moisés, proferidos às novas gerações de israelitas, antes de entrarem na terra prometida. A geração que saiu do Egito havia falecido no deserto, e agora era a vez dos seus filhos e netos assumirem a responsabilidade. A grande ênfase em Deuteronômio é ouvir e obedecer. Repetidamente, Moisés exorta o povo: ouve, ó Israel. Ele os lembra de toda a história, desde a saída do Egito, passando pela aliança no Monte Sinai, até as peregrinações no deserto. O objetivo não era apenas contar uma história, mas gravar os mandamentos de Deus em seus corações e mentes. Por que ouvir era tão fundamental neste momento? Porque a nova geração estava prestes a entrar numa terra cheia de povos com costumes e deuses diferentes. Eles precisavam de uma fundação sólida, de uma fé inabalável, para não se desviarem. Moisés sabia que a prosperidade e a permanência na terra prometida dependiam diretamente da obediência à voz de Deus. Ouvir significa não apenas escutar sons, mas prestar atenção, compreender, aceitar e, acima de tudo, praticar. Deuteronômio é um livro de exortações, de lembretes, de advertências e de promessas. Moisés estava, de certa forma, preparando o coração do povo para as tentações e desafios que encontrariam. Ele os ensinava sobre amor a Deus, sobre justiça, sobre as festas e sobre a importância de transmitir a fé de geração em geração. A contagem em Números os preparou fisicamente para a batalha. O ouvir em Deuteronômio os preparou espiritualmente para a vida na terra. Então, qual é a conexão entre esses dois mandamentos? Por que Deus primeiro os conta e depois os manda ouvir? A resposta está na jornada da fé. Primeiro, Deus nos identifica, nos conhece individualmente, nos organiza e nos dá um propósito. Ele sabe quem somos e onde estamos. Ele nos prepara para as batalhas da vida. Isso é Números. Depois, ele nos exorta a ouvir sua voz, a obedecer suas leis, a lembrar de seus feitos e a aplicar seus princípios em nosso dia a dia. Isso é Deuteronômio. Sem a contagem, não haveria um povo organizado. Sem o ouvir, não haveria um povo fiel. É uma lição poderosa para nós hoje. Em nossas vidas, muitas vezes nos sentimos contados por Deus. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe de cada detalhe da nossa existência. Ele nos dá talentos, dons e um lugar em sua família. Mas apenas sermos contados não é suficiente.
precisamos também ouvir. Precisamos sintonizar nossos corações com a sua voz, com a sua palavra, e permitir que ela nos guie em cada passo. Assim como Israel, enfrentamos desertos e entramos em terras prometidas, novos desafios, novas fases da vida. E em cada uma delas, precisamos da ordem divina e da direção divina. Precisamos da organização de Números e da obediência de Deuteronômio. Os livros de Números e Deuteronômio não são apenas registros históricos, são manuais de vida. Eles nos mostram a paternidade de Deus, seu cuidado, sua sabedoria e sua expectativa de que seus filhos vivam de forma que o honre. Contar para organizar e preparar, ouvir para guiar e sustentar. É a combinação perfeita para uma vida abençoada e vitoriosa. Espero que essa reflexão tenha sido enriquecedora para vocês. Que possamos sempre lembrar que Deus nos conhece e nos chama a ouvir e a obedecer a sua preciosa palavra. Se você gostou deste vídeo, por favor deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir e que Deus os abençoe ricamente. Até a próxima!